imprensa esportiva de todo o Brasil rasga elogios ao Flamengo após a vitória do Mengão em cima do Sampaio Corrêa por 2-0. Feliz com a vitória do Flamengo, né? Um time praticamente todo alternativo. Esse é o Mengão que a galera quer ver. O Alan jogou bem. Justiça seja feita. O Alan fez uma boa partida. O time do Flamengo tá arrumado, hein? Teve a apresentação do jogador Danilo no Flamengo. O Danilo volta ao futebol brasileiro num elenco já parrudo. Fisicamente e mentalmente muito preparado. Espero poder estar disponível no domingo e estar à disposição, porque não vejo a hora de jogar. O Flamengo avança pela contratação do jogador Jorginho. Ele é considerado um jogador importante para a composição de elenco, a sua experiência, a sua qualidade. E para ele abrir mão do padrão salarial dele, ele vislumbra talvez ir para um time que seja um time competitivo, que esteja entre nas competições para efetivamente disputar diretamente os títulos mundial e onde ele possa ser titular. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta sexta-feira. Chega mais, nação, uma ótima sexta-feira para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Mengão, Flamengo que venceu o Sampaio Corrêa por 2-0 pelo Campeonato Carioca e agora vira o foco para a partida desse domingo contra o Botafogo, a final da Supercopa do Brasil. Vamos juntos analisar também a chegada de Danilo no Flamengo, a apresentação do jogador no Maracanã e também a possibilidade da chegada, da contratação do jogador Jorginho, que está por detalhes para se tornar o novo reforço do Flamengo. Mas faz o seguinte, antes da gente analisar tudo, chega aqui dando aquela moral, deixando o seu like ajuda demais o trabalho do nosso canal. Vamos colocar uma meta de bater 5.000 likes para esse vídeo, por isso nos ajude, você que está sempre junto com a gente, compartilhe o vídeo aí no seu grupo do WhatsApp, com seu amigo flamenguista. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você para você fazer parte, se inscrevendo e ativando o sino das notificações aqui no YouTube, assim sempre você vai receber todas as informações do Flamengo no seu celular, no seu computador, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo aqui ao canal da ESPN Brasil, ao canal da Placar TV, João Guilherme, link na descrição como créditos. Bora para as últimas informações do Flamengo na manhã desta sexta-feira. Isso com a vitória do Flamengo, né? Um time praticamente todo alternativo. O técnico Felipe Luiz poupando os seus titulares para a Supercopa do Brasil, que vai ser realizada domingo no estádio Mangueirão contra o campeão brasileiro, o Botafogo. O Flamengo foi o campeão da Copa do Brasil. Como você disse aí, em torno de 21 mil torcedores compareceram ao estádio, um público pequeno na reinauguração, na volta do Maracanã. Depois de 30 dias fechado para a reforma do gramado, o último jogo aqui tinha sido o Jogo das Estrelas do Zico, no dia 28 de dezembro. Então considerei que é um público pequeno, foi um público pequeno. O Flamengo sempre traz em torno de 50 mil torcedores para os jogos no Maracanã. Vocês já mostraram aí os gols. Esse garoto da base, que é muito bom, o Wallace Ian, marcou seu terceiro gol no Campeonato Carioca. Substituiu o Juninho no segundo tempo. Não deu ainda para a gente ver realmente qual é o potencial do Juninho. Ele se esforçou bastante, se movimentou, mas não teve nenhuma grande chance de gol. Vamos ver quando ele jogar com o time titular, com os principais jogadores, como é que vai ser ele que veio para substituir o Gabigol, enquanto o Pedro continua lesionado, só deve ter condições de jogo no meio do ano, fez uma cirurgia, numa grave contusão que ele teve no joelho. O primeiro tempo foi um primeiro tempo ruim, no segundo tempo o Flamengo melhorou a partir da entrada do Arrascaeta. Realmente, ele agora, que é o camisa 10 do Flamengo, inclusive antes do jogo, foi homenageado, recebendo das mãos de mascotes do Flamengo essa camisa 10, que foi a camisa do Zico, camisa do Petkovic, camisa do Adriano Imperador, Ronaldinho Gaúcho, Diego Ribas e, por último, né, o Gabigol, que teve ela e perdeu. Depois de usar as camisas do Corinthians, do Palmeiras, acabou sendo punido, tiraram a camisa 10 do Gabigol, agora ele volta a usar a camisa 9 lá no Cruzeiro, hoje marcando 3 gols, né? Então o Flamengo teve uma boa vitória e com essa vitória o Flamengo voltou ao G4. O Flamengo no momento é o 4º colocado, com 10 pontos ganhos, uma campanha de 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas e 55% de aproveitamento. Flamengo, que se terminasse agora
essa primeira fase, que é a Taça Guanabara, a fase de classificação, estaria então com a vitória de hoje classificado para as semifinais do Campeonato Carioca. Mas antes do jogo, quem foi apresentado oficialmente aqui para a imprensa e deu sua primeira entrevista coletiva foi o novo reforço do Flamengo, o zagueiro Danilo, lateral direito. Zagueiro, ele disse que pode jogar em qualquer posição defensiva, lateral direito, zagueiro, lateral esquerdo e até volante. Mas a diretoria do Flamengo anunciou, antes de ele falar, que ele veio para ser zagueiro. Então, é essa posição que ele vai brigar pela posição de titular. Acredito que vai acabar sendo pelo investimento. O salário é muito alto. Olá, Danilo, reforço do Flamengo, um jogador muito vencedor. Birner, André, vamos falar do peso. Começa contigo, André. O Danilo volta ao futebol brasileiro num elenco já parrudo, né? Conhece bem vários personagens que estão ali no Flamengo. Queria que você falasse do valor do Danilo, não só ao Flamengo, mas ao futebol brasileiro. É um pouco da conversa que a gente teve 2 dias atrás por aqui, ou 3, não me lembro exatamente, quando a volta dele já estava resolvida, ainda não, evidentemente, não apresentado o jogador para o torcedor do Flamengo, chegando num grupo que é, na minha opinião, o principal do futebol brasileiro e sul-americano em termos de potencial, jogadores, a parte técnica, e dando início ao trabalho de um treinador que parece estar pronto para tudo que o Flamengo tem como ambição nesse ano de 2025 em diante, né? O período do Felipe Luiz, no ano passado, quando o Tite é demitido junto com a comissão técnica dele, ele assume, leva o Flamengo ao título da Copa do Brasil e termina a temporada permitindo ao torcedor olhar para 2025 num ano frustrante em relação ao que o Flamengo queria ter feito. E o torcedor olha e fala, o Flamengo pode voltar a ser candidato a tudo e efetivamente disputar tudo, mostra como as coisas mudam de um ano para o outro e essa parte das sensações que um time de futebol provoca, ela é responsável pela maneira como o torcedor olha para o seu time e imagina as coisas que ele pode fazer. É claro que com isso vem a cobrança e a exigência, isso tudo no Flamengo é também num nível quase que insuportável, mas eu tenho uma boa impressão da perspectiva do Flamengo esse ano. E o Danilo é um jogador que faz parte dessa reforma do setor defensivo, com a versatilidade que ele apresenta. Ele pode jogar em qualquer uma das funções na primeira linha que o Flamengo montar. O Felipe Luiz prefere montar uma linha de 4 jogadores e ele pode jogar como lateral dos 2 lados, embora ele tenha uma preferência e mais características pessoais para jogar em um dos 2. Pode jogar em qualquer uma das funções da zaga central também. E talvez ele até faça isso por instrução do seu treinador, em algumas ocasiões, porque o Flamengo tem 2 excelentes zagueiros, só que esses caras não vão poder jogar todas as partidas. Eles estarão em campo, eu creio, quando tiverem condições, os jogadores se machucam, etc., são suspensos nos jogos mais importantes. O Danilo pode ser um reserva, não um reserva no sentido de ele senta no banco enquanto os zagueiros titulares estão em campo. Ele pode jogar como lateral, acredito que é isso que vai acontecer, para construir por dentro toda vez que o Flamengo tiver a bola e precisar da capacidade dele para fazer isso. Mas ele também pode ser uma opção para a zaga, porque ele tem capacidade para jogar assim, tem experiência para saber quais são os pontos fortes que ele tem que maximizar, quais são os defeitos que ele tem que esconder para fazer muito bem esse papel como zagueiro. Então eu brinquei aqui que ele é um lateireiro. É isso que ele é. Um mix, um híbrido de zagueiro e lateral. Muito bom jogador, se comunica muito bem, essa parte muita gente não dá importância, mas é ótimo ver alguém que joga na seleção brasileira, que tem a vivência que ele tem, falar da carreira, falar da sua chegada ao clube, falar do que aquilo representa para ele, de como ele está se sentindo, e você perceber exatamente que vem de dentro e é o que está passando pela cabeça dele, pelo coração dele nessa hora. Então ele vem para um tremendo elenco, com capacidade para ser parte de um grande time, e se o Flamengo fizer um ano como o torcedor espera que faça, a minha impressão é que o Danilo vai estar envolvido nos momentos mais importantes. Birner, ele bateu muito na tecla da grandiosidade do Flamengo, o quanto ele está feliz. Deu para perceber ele citando ali o gol do Petkovic contra o Vasco da Gama. É um cara que volta e volta feliz por estar presente no futebol brasileiro
numa equipe como o Flamengo? A gente vê muitos discursos de jogadores exaltando histórias de clube quando são contratados, e a gente nota que muitos deles são estudados. E não há nenhum problema nisso. Eu acho que quando você vai para um trabalho, o jogador encara a profissão dele de uma maneira mais fria, desde que dentro de campo atue da maneira como o torcedor gosta, o estudo, o conhecimento da história que o cara não tinha do clube é uma virtude. Nesse caso não teve estudo nenhum. Nesse caso já foi aprendizado de torcedor. Ficou muito claro isso na entrevista, né? Então, essa é uma coisa muito legal e eu acho que ele é um cara, como disse o André, que pode jogar em qualquer posição da primeira linha. E aí eu me lembro muito, por exemplo, do jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil, quando o Bruno Henrique é expulso e o Felipe Luiz era uma linha de 5. Se você tem um cara como o Danilo no campo, só dando um exemplo aqui, e você tem um atacante do lado de campo que recompõe bem pelo lado, você não precisa nem fazer uma alteração se você não quiser, porque esse é um cara que permite a você mudar o jeito de jogar com a linha de 4, com linha de 5, com linha de 3, com os alas avançando, sem que você precise mexer no time. E para o técnico adversário entender isso, depois que foi feito, pode demorar algum tempo. Quando você muda um jogador, você tira, por exemplo, está jogando com uma linha de 3, você abre mão desse cara para colocar um jogador mais avançado, o técnico automaticamente, adversário, já entende o que acontece. Então, nesse caso, o Danilo, além da qualidade, para um treinador que parece ser muito versátil como o Felipe Luiz, agrega ainda mais possibilidades e características para um time que já pode ter um Gerson como um segundo jogador do meio campo construtor, pode ter um Gerson pelo lado, pode ter De La Cruz mais adiantado como meia, pode ter De La Cruz como segundo volante, pode jogar como no final de semana com Gonzalo Plata e Michel, jogadores de velocidade pelos lados, pode jogar de repente, como falei agora há pouco, com o meia construtor pelo lado como o Gerson em velocidade. As possibilidades do Felipe Luiz aumentam a cada dia. Essa é mais uma, agora com um jogador identificado, conhecedor do futebol europeu, taticamente muito bom e principalmente um cara que parece talhado a fazer grandes partidas nos momentos mais importantes da temporada. Isso fez falta para o Flamengo no último ano. Flamengo e Sampaio Correia, 2-0 do Flamengo. Vou mostrar aqui para vocês, na tela, o Super Placar, que é o site que traz aqui as informações. Jogos do Campeonato Carioca: Nova Iguaçu 1, Bangu 1, Boa Vista 0, Madureira 0, Flamengo 2, Sampaio Correia 0, gols de Wallacian, garoto já tem 3 gols no Campeonato Carioca, e Alcaraz no finalzinho. Os gols do Flamengo saíram na parte final. O que eu quero mostrar aqui para vocês é a classificação do campeonato. Se liga aí, com esta vitória, o Flamengo entra no G4. Volta Redonda líder 12, Vasco da Gama 12, Maricá 11, Flamengo 10. Então o Flamengo, que há pouco tempo estava lá embaixo junto com o Bangu continua por lá. O Flamengo entra no G4. Botafogo tem 9, Nova Iguaçu 9, Boa Vista 7, Portuguesa 6, Fluminense mal, hein? Bem mal o Fluminense no campeonato 6, Madureira 6, Sampaio Correia 6, Bangu 12. No próximo final de semana, nós teremos Botafogo e Flamengo pela Supercopa do Brasil, então eles não jogam no final de semana pelo Campeonato Carioca, mas jogarão no dia 12 de fevereiro pela rodada 7, a próxima rodada, teremos mais um Flamengo e Botafogo. Então, no intervalo aí de 8 dias, nós teremos 2 clássicos entre Flamengo e Botafogo, que será muito legal. O Flamengo voltará a jogar pelo Campeonato Carioca no próximo dia 5, quarta-feira. O jogo será lá em Uberlândia, né? Contra a Portuguesa. E nós teremos também na quarta-feira que vem Vasco da Gama e Fluminense, mais um clássico do Campeonato Carioca. Beleza, galera? Eu quero destacar pontos importantes do jogo, fazer um resumo aqui do jogo. Quero saber se vocês concordam comigo. O Felipe Luiz usou essa partida por causa da proximidade com o jogo de domingo contra o Botafogo, menos de 66 horas, que é o que permite, né, a norma do regulamento das competições esportivas, há um intervalo mínimo de 66 horas entre um jogo e outro. E esse jogo agora, terminou agora há pouco, até o jogo de domingo lá em Belém do Pará, 64 horas. Então o Felipe Luiz fez o quê? Ele colocou uma equipe reserva, misturada com jogadores da terceira equipe do Flamengo, e deixou no banco ali o Arrascaeta, o Luiz Araújo, né, alguns jogadores que podem ser considerados
do primeiro time. Então vamos lá. Pontos importantes. Primeiro deles, Cebolinha voltou, jogou o primeiro tempo. Não jogava há 6 meses. Teve uma ruptura do tendão de Aquiles. E, gente, voltou muito bem, hein? Eu achei que o Cebolinha voltou muito bem. Interessante. Movimentação de um cara que voltou jogando o que ele tinha parado de jogar no ano passado por causa da lesão. Foi bem o Cebolinha, se torna uma opção importante para o jogo de domingo. Tem que elogiar o Alan, hein? O Alan jogou bem hoje, hein, galera? Hein? Já estou vendo aqui alguns comentários e tal. O Alan jogou bem. Justiça seja feita. O Alan fez uma boa partida. Alcaraz, que fez o segundo gol, melhorou muito quando o Arrascaeta entrou no segundo tempo. O posicionamento que o Alcaraz jogou no segundo tempo, junto com o Arrascaeta, facilitou muito a vida do argentino. Ele jogou bem. É um jovem de 21 anos que tem muita qualidade. Falando em jovens, o Flamengo tem hoje no time Everton Araújo, que é um jovem, mas que já é um jogador com mais experiência. Ano passado já estava na equipe principal. De novo, uma atuação segura. E a garotada. O Alacian, 3 gols no Campeonato Carioca. Hein? Esse garoto vai entrando e vai virando uma opção para o Felipe Luiz. Ele está dando conta do recado. João Vitor, embora tenha enfrentado um ataque limitado, o time do Sampaio Corrêa é um time bem organizado pelo Alfredo Sampaio, mas é um time limitado. Mas quando foi necessária a intervenção do João Vitor, ele se saiu muito bem. Mostrou realmente, mais uma vez, já tinha mostrado contra o São Paulo, que é um zagueiro de fato que merece espaço. E sinceramente, eu questiono o Flamengo querer contratar um outro zagueiro. Já trouxe o Danilo. Para que outro zagueiro? Esse menino merece oportunidade, hein? O João Vitor é um jogador de muito potencial, merece oportunidade, né? O Cleiton já é mais rodado, já é mais experiente, mas o João Vitor é muito bom. E Daniel Salles, achei que jogou de novo com personalidade, indo para cima, apoiando bem. O Felipe usou alguns jogadores que estavam voltando de lesão, junto com os reservas, para tentar dar um pouco de ritmo a eles para o jogo do final de semana, né, no domingo. Porque se a gente pensar, olha, Arrascaeta, Luiz Araújo, o Everton Cebolinha, todos jogadores que estavam voltando de lesões, né? E aí usa eles em parte desse jogo de hoje para tentar fazer com que eles cheguem numa melhor condição. Não sei se para jogar desde o início, no caso do Arrascaeta, por exemplo, mas para pelo menos conseguirem participar de parte do jogo do fim de semana, não? O Felipe, inclusive, deixou muito claro isso, né, na entrevista antes do jogo aqui para o Fábio Jupa, né, que a ideia era dar alguns minutos para esses jogadores para, de fato, eles irem se reencontrando, entrosando, sentindo a bola, né, o próprio entrosamento com os companheiros, tentar, de certa forma, igualar essa questão com os demais, né? E tem uma outra questão também, amigos, que é o fato de você não trazer nenhum dos titulares para cá, você possibilita dar treinos fortes para eles até o dia da decisão. Você pode treinar forte hoje, como deve ter acontecido, os titulares, amanhã e sexta. Se eles jogam, amanhã é dia de recuperação, 48 horas depois ainda há um risco só no sábado. E você precisa trabalhar com cuidado, e aí só no sábado os titulares poderiam trabalhar. Então, o que o Felipe fez foi dar minutagem, como vocês falaram, colocar o Cebolinha em campo depois de 5 meses e poder dar uma pancada nos titulares mesmo, ainda terminar uma pré-temporada, que é o que o Flamengo está fazendo, planejando, que assim, desde o início o Felipe falou, a pré-temporada ela precisa ser planejada até o jogo contra o Botafogo, então de fato é o que está acontecendo, né? E com o resultado deu certo. Sem contar a viagem, que ela é desgastante também, né? O tempo de recuperação, se colocasse os titulares hoje, seria uma temeridade, né? Se a gente fala de grupo, de elenco, né? Se a gente olhar para o outro lado, que é o Botafogo pode ter dificuldades com isso, porque muitos jogadores que eram reservas saíram do elenco do Botafogo. Então o Botafogo não tem um grande número, o Flamengo não. Além de você ter esses jogadores, né, como o Diniz disse, recuperando, o Everton Cebolinha voltando, Luiz Araújo, o próprio Arrascaeta, você tem um banco muito forte. E você vai precisar de utilizar esse banco, até porque em Belém também é um calor, né, que a gente sabe como é. E é início de temporada também, né, Paulo? Agora, visando ao jogo contra o Botafogo,
talvez o único que possa entrar no time titular seja o Arrascaeta, Sim. dependendo das condições físicas dele, se a gente pensar no jogo contra o Volta Redonda, né? Eu acho que os outros jogadores que atuaram aqui, eles são reservas, são opções, né? O Arrascaeta é que vai depender muito de uma condição física dele para iniciar a partida contra o Botafogo. Mas até pensando nisso, o Luiz Araújo e o Everton Cebolinha, eles se credenciam para já viraram mais à ótimas frente, opções, né? Exatamente, na frente da fila por conta do que já fizeram no passado, recente, mas hoje, especialmente a resposta de hoje, né? Sem dúvida. Aliás, vou pedir para vocês... chamou atenção, pelo tanto tempo, né? Não, vai lá, Paulo, termina que eu sigo aqui em seguida. Não, é só para Diniz, só para o Cebolinha com tanto tempo, né, sem jogar, e uma contusão que é muito séria, né, onde foi. Tendão, né? E ele parecia que estava normal, jogando Cheguei com a falar sobre isso, né? exatamente, jogando com desenvoltura, indo para cima. O Felipe Luiz tira ele, né, até para dar uma preservada, mas fez um bom primeiro tempo. Aliás, eu até quero pedir a presença de vocês para mostrar, a gente preparou aqui, já pensando no jogo do final de semana, um campinho com as prováveis escalações. É claro que a gente não tem informações privilegiadas, tudo aqui, né, dentro das informações que a gente tem e tal, que a gente vai colhendo aqui e ali, né? A possibilidade dos times titulares de Botafogo e Flamengo para o clássico do final de semana, na final da Supercopa. E é muito dentro do que o Eric estava falando aí, olha só, esse é o time do Flamengo provável, né, pelo menos um da nossa cabeça aqui, ó. Com Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, De La Cruz, Pulgar, Plata, Gerson, Michael ou Arrascaeta, Bruno Henrique. E acho que é uma dúvida também se fica Michael ou Plata no time titular, caso a escolha seja pelo Arrascaeta. E aí o Gerson vai fazer provavelmente o lado direito ali, onde está o Plata, né? Normalmente é assim. Acha que pode haver algo diferente disso, meus amigos? Olha, eu não tenho nenhuma informação de que, de repente, o Felipe, na entrevista coletiva, pode até me desmentir, mas eu acho que o Arrascaeta vai iniciar no banco esse jogo. Ele ainda não está ainda naquele ritmo, né, Paulo? Você viu ele de perto no jogo contra o Volta Redonda, Sim. Viu aqui de novo, ele ainda me parece carecer de uma forma física melhor, de mais ritmo, de mais intensidade, e talvez entrando num segundo tempo, com mais espaços, talvez ele seja mais produtivo. Se eu tivesse que dar um palpite, Eric, eu acho que é o time que começou o jogo contra o Volta Redonda, é o jogo que vai começar a partida contra o Botafogo, mas é um mero palpite e observando a atuação do Arrascaeta hoje aqui. Esse é o Mengão que a galera quer ver, mas não é o principal, é um misto. Eu vou te contar uma coisa, o time do Flamengo tá arrumado, hein? E essa molecada que tá chegando aí, eu não tô entendendo muito bem por que o Flamengo tá atrás de tanto zagueiro. Ele tem uma dupla titular, né? Aí aparece com esse João Vitor e Cleiton. Dois muito bons jogadores. Ainda está trazendo não sei quem, que é o Vitão. Para quê? Vai fazer um time de zagueiro? Pô, não precisa contratar zagueiro com os dois que tem titulares e mais esses dois. Jogam bem, tranquilo. Ayrton Lucas está bem. E o Varela, né? Varela, nessa altura do campeonato, ele vai brigar, né, com o que está chegando aí, que era Danilo, que era reserva. Danilo até que foi legal. Não, há muito tempo que eu não jogo, ele falou. Muito tempo que eu não jogo. Estava fora do Juventus há muito tempo. E o Juventus mandou ele embora. Estou discutindo isso, né? Se ele é bom, se ele é ruim. Acho ele um bom jogador, pronto. Estou discutindo isso. Estou discutindo é que ele não poderia entrar na seleção brasileira não estando jogando, sendo reserva, e em posição diferente. Isso é que eu discuto, né? Agora, ele vai ser titular no Flamengo? Vai. Aí tá bem. O treinador quiser ele na seleção, bota ele. Agora, seleção brasileira, é o que eu acho, não é para quem está reserva nos seus times. É aí que eu discuto. Tá certo? Muito bem. Tem o Varela e ainda o outro lateral que está para sair também, lateral direito. Já lembro o nome dele. Ele está para ir embora. Wesley está para ir embora. Ele é muito bom jogador. Já deveria estar na seleção brasileira. Eu estou dizendo isso aqui há 30 anos. Agora, e aí, botaram esse meio do campo aqui. O Felipe. Alain
o Alan, Everton Araújo, que é outro garoto que está brigando muito no meio do campo, sabe jogar, e Alcaraz. Esse Alcaraz jogou hoje pra caramba e meteu um golaço. E depois botou o Matheus Gonçalves, que é outro moleque que sabe tudo, vai na ponta, cruza, chuta no gol, marca, corre atrás. Já vou falar desse negócio de correr atrás. Juninho, que a gente tem sempre que... E o Cebolinha, que ainda bem que voltou a jogar depois da contusão seríssima, né? Teve que se operar, aquela coisa toda. Mas graças a Deus está voltando inteiro, né? Ele mesmo declarou isso. No intervalo chamaram ele, e aí, como é que tá? E tal. Ele falou, não. E é sempre assim. Quem jogou sabe disso. Você leva uma pancada forte, que você tem, por exemplo, que se operar, né? Uma cirurgia. Quando você volta, você está com aquilo na cabeça, né? Principalmente se for uma bola dividida, que você quebrou, seja lá o que for. Mas você ficou fora muito tempo, quando você volta a meia bomba. Não bota o pé e tal, corre ali, toca, dá uma corridinha ali. Primeira trombada que você levar, cair e sentir que está tudo zerado, está tudo bom, aí acabou aquele grilo, né? Sai o grilo da cabeça e você vai jogar o seu futebol. Foi o que aconteceu com o Cebolinha. Hoje ele se movimentou muito bem, levou lá umas 2 trombadas, sentiu que estava bem, então ele mesmo declarou isso, que agora vai embora, né? Vai adiante, naturalmente. E o Juninho está chegando agora, ainda não está no esquema, no entrosamento do toque de bola que vem do meio do campo, pelas laterais, né? Agora, ele tem arrancada, ele tem velocidade. Depois que ele se entrosar aí com a Arrascaeta, De La Cruz, né? Gerson, aí vai ser brabo para segurar esse moleque, porque ele vai para dentro, ele é rápido, ele é inteligente, ele é bom jogador. Então o Flamengo está começando a florir, né? A subir. Bom, galera, craque do jogo, eu vou botar o Alcaraz. Vou botar o craque do jogo. Gostei muito do Alcaraz. Tá aí a vitória do Mengão em cima do Sampaio Corrêa por 2-0 e agora começa a preparação do Flamengo para a partida contra o Botafogo, final da Supercopa do Brasil. Agora é o seguinte, o Flamengo está avançando as negociações para contratar o jogador Jorginho e vamos juntos aqui analisar o que a imprensa está falando, a repercussão dessa possível contratação, as novidades, as atualizações para a gente ver. O Danilo já chegou e o Jorginho vai vir para o Flamengo? Vamos analisar nesse momento. Muita gente está falando da questão financeira e tal, mas nas apurações que eu pude fazer, hoje o mais difícil é convencer a sua família a mudar para o Brasil. A esposa dele é espanhola. Do Danilo, que a família queria, né? A esposa queria que ele viesse. Porque a esposa é brasileira, a família dele toda aqui daqui do Brasil, né? Do Danilo, né? No caso do Jorginho, a família é europeia, a esposa é espanhola, ele próprio, né, já é cidadão comunitário, né, ele tem passaporte italiano. Foi difícil o Felipe convencer a espanhola, lembra também? Isso, né, o próprio Felipe Luiz. Lógico, o Felipe Luiz entrando na parada, ele próprio, com a sua experiência que ele teve, ele pode convencer o Jorginho e pode convencer a família do Jorginho de aceitar. É claro, o Jorginho também não vai morar em qualquer lugar aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, né? Vai ser um negócio de condomínio de padrão europeu. Né? Aqueles condomínios que tem de tudo. É. Mas é uma escolha de vida, é uma mudança de padrão de vida. Você tem, não estou dizendo aqui que é melhor ou pior jogar na Europa, não cabe isso. Mas é diferente. Tem a questão linguística, né? Embora eu acredite que dentro da casa dele ele também fale português, mas é diferente. Aqui todo mundo vai falar português em qualquer lugar, né? Não sei até que ponto a esposa dele, a família dele está habituada a isso. Então, hoje, essa questão pessoal é também muito importante. Mas a informação que eu tenho, sim, é que desde o final da temporada passada existe um acordo tácito, ou seja, está palavrado entre o jogador e o Arsenal, que em caso de uma proposta que não seja de um adversário, de um rival direto do Arsenal, seja no cenário europeu ou no cenário britânico, que o clube facilitaria a sua saída. Ou seja, abriria a mão do cumprimento do contrato até o final, ele que tem contrato até 30 de junho. Em contrapartida,
o Arsenal liberaria uma boa parte da sua folha salarial, né? Porque o salário do Jorginho é em torno do equivalente a 40 milhões de reais anuais. A gente sabe que tem jogadores que ganham bem mais do que isso. No Arsenal tem o Sterling, por exemplo, que é uma das grandes estrelas do clube britânico, mas é um salário considerável para um jogador que só tem atuado nas Copas. Ele até chegou a atuar na Champions, ele tem atuado na Copa da Inglaterra, na Copa da Liga, mas não tem disputado a Premier League. Ele jogou 1/3 das partidas oficiais do Arsenal na temporada de 2024-2025. Para o que ele recebe hoje em dia... Peraí, Mauro. O que é, Pedrosa? Bem, eu tava dando uma olhada nesses números aqui, Maurinho. Primeiramente, um abraço pra você, meu camarada. O Arsenal tem 36 jogos nessa temporada. E ele jogou em 20 jogos nessa temporada do Arsenal. Realmente, na Premier League, a minutagem dele é muito mais baixa, tá? Ele joga muito mais as Copas do que qualquer outra coisa. Inclusive, no final das contas, a Champions League também acaba sendo uma Copa, né? Então, ele é um jogador que vem sendo utilizado justamente nesses momentos. E, só pra complementar o que você estava falando, isso é achismo, tá? Eu não tenho informação sobre o caso Jorginho, mas eu até falei hoje, quando o Vene trouxe essa informação mais cedo. O que me espantaria é o Arteta liberar o Jorginho nesse momento da temporada. Porque o Jorginho, ele é encarado no Arsenal como um 12º, 13º jogador. Ele é um atleta que entra com frequência. Então, se a gente for colocar aí que em 36 jogos ele jogou 20, ele jogou mais do que a metade dos jogos do Arsenal. Mesmo não sendo titular absoluto, muito pelo contrário. É um jogador que muito mais ele entra nas partidas e que é utilizado. Então, assim, nesse momento, o que mais me espanta dessa liberação do Jorginho não é ele querer vir, eu acredito que ele quer vir pro Flamengo, não é ele acertar a base salarial, tenho certeza que o Flamengo deve ter oferecido uma grande proposta para ele. O que talvez me cause um pouco de receio nessa vinda já agora é justamente a utilização desse jogador por parte do técnico, porque o Flamengo não tá comprando o Jorginho. Se o Flamengo tivesse comprando o Jorginho e tivesse dando uma compensação financeira pro Arsenal, aí ok, negócio feito, segue a vida, mas não é esse o caso. O Jorginho iria rescindir o seu contrato e iria parar de jogar num time que ele é utilizado frequentemente. Então, assim, eu acho que a chance do Jorginho, e repito, isso aqui é achismo, a chance do Jorginho chegar no meio do ano é infinitamente maior do que ele abandonar a temporada do Arsenal no meio da temporada. Só para explicar que eu fiquei no voo cego agora no finalzinho, mas eu acompanhei boa parte da explanação. Agora voltou. Concordo com tudo que você falou. E agora, a questão do Arteta é que a opinião dele seria importante. Eu acredito que ele será ouvido pela diretoria do Arsenal. Mas não acho que a opinião dele vai ser determinante. De fato, ele não quer perder o Jorginho. Chegou, inclusive, a conversar com o jogador. A informação que a gente pôde obter é que houve uma conversa do técnico com ele, porque havia, chegou a correr pelos bastidores que ele estaria insatisfeito pela pouca utilização dele na Premier League. E o Arteta explicou justamente isso, que ele é considerado um jogador importante para a composição de elenco, a sua experiência, a sua qualidade, o fato de ele ser um jogador acostumado a partidas decisivas, né? Principalmente jogos de mata-mata, e que, por isso, ele seria um jogador da confiança do Arteta, principalmente para as competições desse formato. E que ele teria, inclusive, até solicitado ao Arsenal que repensasse o fato de não renovar com o Jorginho. Porque hoje o caminho é não renovar, tá? É encerrar o contrato, tchau e bênção, cada um pro seu lado e segue a vida. Ele teria solicitado ao Arsenal renovar por pelo menos mais uma temporada, mais um ano. Mas, repito, aí vai também da vontade dos dirigentes do Arsenal de manter ou não o jogador, porque se eles acenarem com a possibilidade de renovação, posso dar certeza absoluta que não vai ser nos moldes atuais do contrato dele. Vai ser para ele receber bem menos. E para ele abrir mão do padrão salarial dele, ele vislumbra talvez ir para um time que seja um time competitivo, que esteja nas competições para efetivamente disputar diretamente os títulos mundial e onde ele possa ser titular. Né? O nosso querido Gabriel até lembrou que o Arsenal não está no Super Mundial de Clubes. E o Flamengo está. Né? Mas os clubes brasileiros estão no Mundial, teoricamente, para fazer figuração. Não se sabe. Mas isso não impede a chegada dele no meio do ano, né? Como o Wendel, por exemplo, vai chegar no Botafogo. Para ele jogar o Super Mundial, ele não precisa abandonar agora. Se bem que o contrato dele é até 30 de junho. E, efetivamente, se eu não me engano, até o dia 11 podem ser inscritos jogadores, naquela janela especial feita pela FIFA para disputar o Super Mundial. Então, necessariamente,
ele teria que entrar num acordo, se eu não me engano. Se o Arsenal não chegar às finais de competições europeias, a temporada termina no final de maio, ou seja, daria tempo. Ele pediria para encerrar o contrato um mês antes. Não teria férias. Ele abriria mão de férias, de descanso, para emendar, né, a temporada no Flamengo. Mas aí já são conjecturas. Existem 3 cenários com os quais o Flamengo trabalha. Pode pegar férias depois também. Isso. Pode pegar férias depois. Pode pegar um recesso de 15 dias. Mas o Flamengo trabalha com 3 cenários. O primeiro, chegar a um acordo com o Jorginho conseguir convencer sua família a vir pro Rio de Janeiro, assinar um pré-contrato e o Arsenal libera o jogador de imediato. É o melhor dos mundos. Aí ele vem ainda nessa janela, chega nos mesmos moldes do Danilo. Chega como jogador livre, é regularizado e já pode jogar. Segundo cenário, ele chega a um acordo com o Jorginho. O Arsenal pede uma compensação financeira para liberá-lo de imediato. E aí o Flamengo vai para negociação, levando-se em consideração que ele já está nos seus últimos meses de contrato, que se o Arsenal não pedir um valor muito elevado, talvez o Flamengo até tope bancar essa compensação. 2 milhões de euros no máximo. 2 milhões de euros no máximo. Isso. Não passando disso. E há um terceiro cenário, que é o cenário menos desejado pelo Flamengo. O Flamengo chega a um acordo com o jogador e o Arsenal não abre mão do atleta até o final do seu contrato, e aí o Flamengo vai ter que esperar até o meio do ano. E aí eles liberam no finalzinho quando acabar a temporada para eles. Exatamente. É isso aí, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo na manhã desta sexta-feira. O Flamengo então venceu o Sampaio Corrêa por 2-0 pelo Campeonato Carioca. Agora começa a sua preparação para a partida contra o Botafogo, final da Supercopa do Brasil. Agora faz o seguinte, já coloca nos comentários aí o seu palpite e vamos ver o que vai acontecer. Flamengo ganhando será a primeira taça que o Flamengo vai levantar no ano de 2025. Tomara que já comecemos já levantando essa taça, meu amigo. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas é isso daí, nação. Muito obrigado por você estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueça de dar aquela moral deixando o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, todos os dias trazemos pra vocês aqui as informações do Flamengo, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Deixa o like. A gente se vê no próximo vídeo.